Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de história hoje. Então, a nossa aula de história, estamos quase acabando o livro, né? Então, falta só um pouquinho para terminarmos o livro de história. Então, nossa aula hoje é a redescoberta da África. Então, lá na página 189, traz o seguinte: tudo indica que a África, berço da humanidade, seja a mãe de todos nós. No entanto, com que prepotência o Ocidente tem tratado esse continente de prodigiosa riqueza cultural. Quem de nós conhece as civilizações africanas? Então, quem de nós conhece? Aos poucos, e somente nos últimos 20 anos, começa a busca por respostas científicas e organizadas, e se levanta lentamente o véu sobre o passado de um continente massacrado, mutilado e explorado. E que ainda, por cima, viu-se roubado do seu passado, como se estivesse começando apenas a existir apenas a violência europeia. Por que a história da África ainda é fundamentalmente a história do branco na África? Por que a história ainda é? Porque, na verdade, não é isso que conta as descobertas, né? Então, no início da colonização da África, o continente o africano e o asiático foram os últimos a serem colonizados pelos europeus. Nas Américas, o processo de colonização teve início ainda no século XVI. 3 séculos mais tarde que o continente americano já havia sido descolonizado e a primeira revolução industrial se encontrava em plena expansão. Diante disso, os europeus buscavam novas fontes de recursos para abastecer suas indústrias. No século XIX, as nações europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, começaram a explorar de maneira efetiva o continente africano e o asiático. A Revolução Industrial motivou esses países a explorar matérias-primas, especialmente minério, dentre os quais podemos destacar o ferro, cobre, chumbo, além de outros produtos de origem agrícola, como algodão e borracha. Todos esses fundamentais para a produção de indústria, né? Então, a maioria das coisas precisa dessa matéria-prima. As nações americanas que foram descolonizadas se tornaram um mercado promissor para os produtos industrializados europeus, tendo em vista que a procura na Europa por tais mercadorias estava em queda. As potências europeias, para garantir essa matéria-prima, ocuparam os territórios contidos no continente africano e logo depois promoveram a partilha do continente entre os principais países europeus da época, dando direito de explorar a parte que coube a cada nação. Então, eles mesmos dividiram e cada um podia tirar um pouquinho dessa matéria-prima, né? De cada parte da Europa. A divisão do continente africano foi consolidada através de um acordo em 1885. Esse evento contou com a participação da Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Esse acordo foi executado na Conferência de Berlim. Porém, o processo de exploração da África aconteceu antes mesmo de haver a partilha do território. Já quando eles haviam só separado, eles já começaram a explorar, antes de ser feita essa partilha. Isso porque diversos países enviaram delegações de cientistas para o continente. Segundo eles, os cientistas tinham o propósito de realizar pesquisas de caráter científico, mas na verdade eles coletavam dados acerca do potencial mineral, ou seja, as riquezas do subsolo. Não foram lá ver as coisas científicas que eram para eles ver. Eles foram lá para retirar, para ver o potencial que tinha aquele solo de minério, cobre, ferro, que era isso que eles estavam buscando. Anos depois, grande parte do território africano estava colonizada. Os europeus introduziram culturas que não faziam parte da dieta do povo nativo. Os colonizadores rapidamente promoveram plantations, em destaque para a produção de cana, de açúcar, cacau, chá, café.
Outra atividade foi desenvolvida foi o extratismo mineral, com destaque na extração de ouro, né, que a gente conhece. Ouro, ferro, chumbo, diamante, entre outros. Assim, os europeus conseguiram garantir por um bom tempo o fornecimento de matéria-prima para abastecer as indústrias que tinham nos países mais industrializados, né, nos mais desenvolvidos. Tudo retirando da África. Então, assim, com tudo isso, que eles viram que eles já começaram a tirar muita coisa, por isso que a gente vê que na verdade, esse continente africano ele foi muito massacrado, né? Porque tiraram os países europeus, eles tiraram todas as riquezas que ali tinham, né? Então, por isso que ficou um continente pobre, né? Um continente... Né? Então, aqui aparece aqui, olha, os problemas sociais dos países africanos é resultado da forma de colonização que ocorreu no continente. Então, eles avançavam no continente, entrando no continente, retirando as riquezas e deixando o povo lá, sem nada, né? Os que moravam lá na época, né? Os que tinham lá na época. E daí começaram a sair, né, os africanos já migrando para outros países, né, buscando alguma coisa melhor, né, porque virou nisso, né, uma pobreza. Então, é complicado, né, que é uma forma de colonização. Então, foi uma colonização que fizeram, que dividiram entre os países europeus e fizeram o que eles queriam com o continente africano, né, deixando nessa pobreza aí que está hoje, né. Lá no plural vai ter umas atividadezinhas, não esquece da caligrafia também, tá? A prof mandou junto com o boletim do dia 4. Olha lá, é a caligrafia do dia 4, o dia do inventor, ok? Então, beijos, fiquem bem e até amanhã.